O nosso texto de hoje está em Mateus, capítulo 27. Abra comigo em Mateus, capítulo 27. Nós vamos ler o versículo 45 e 46. Mateus, capítulo 27, versículo 45 e 46. Sejam todos bem-vindos ao nosso episódio 3 da série devocional Perguntas que Jesus fez. A pergunta de hoje está em Mateus, capítulo 27, versículo 45 e versículo 46. Diz assim o texto: E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Nós estamos na sexta-feira santa, a sexta-feira da paixão, e nós estamos celebrando ou relembrando o sacrifício de Cristo na cruz por nós, a paixão de Cristo. O mundo inteiro está celebrando, comemorando, relembrando esse acontecimento tão marcante. E quando nós pensamos em tudo aquilo que Cristo passou, quando nós pensamos no Calvário de Jesus, nós ficamos impressionados pela crueldade com a qual ele foi tratado. Eu imagino que Satanás ele não entrou apenas em Judas Iscariotes quando ele traiu a Cristo, levando-o a trair a Cristo. Mas eu creio que o Satanás entrou em todas aquelas pessoas que estavam gritando crucifica-o, né, naquelas autoridades, em quem batia nele, em quem cuspia, em quem o chicoteava. Satanás entrou naquelas pessoas, porque a crueldade com a qual ele foi tratado é algo impressionante. O sofrimento de Cristo, então, acende em nós múltiplas emoções, quando consideramos o que ele passou durante aquelas horas de tortura, de agonia, de grande sofrimento. Cristo, ele na cruz, ele carregou o meu pecado, carregou o seu pecado. Cristo na cruz, ele carregou os pecados do mundo todo. O profeta Isaías, ele nos diz que Jesus, não é? Ele profetizando, ele fala que ele foi moído por causa de nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre suas feridas fomos sarados. Então, Isaías profetizando sobre o martírio ali, o sofrimento de Cristo, o seu sacrifício vicário na cruz do Calvário, ele diz que ele foi moído por causa das nossas iniquidades. Então o pecado do mundo inteiro caiu sobre Cristo ali na cruz do Calvário. Além do sofrimento de tortura, de dor que ele sofreu, sofrimento da traição, mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse as Escrituras. Eu penso que Jesus sofreu uma dor talvez ainda maior. Então, além do sofrimento físico inimaginável para nós, creio que houve um sofrimento ainda maior para o nosso Senhor Jesus. O sofrimento da separação do Pai. Mesmo que por um instante houve uma separação entre o Pai e o Filho, entre Deus Pai e entre o Deus Filho. E esse momento de separação é o que leva Jesus a bradar, a gritar: meu Deus, por que me abandonaste? E a palavra é forte, a palavra abandono realmente foi bem traduzida nessa versão aqui. Jesus foi abandonado, Jesus foi deixado, Jesus, ele foi deixado numa circunstância terrível por Deus, pelo Pai. Você pode imaginar a eternidade toda, em toda a eternidade,
o Pai e o Filho são inseparáveis. Pai, Filho e Espírito Santo são inseparáveis. O próprio Jesus disse, eu e o Pai somos um, mas naquele momento houve uma separação. E por quê? Jesus ele não tinha pecado, mas Deus o fez pecado por nós. Então, nesse momento que Jesus carrega o nosso pecado, o Pai o abandona. É nesse momento que nossos pecados recaem sobre ele, o fazendo, né, contaminando a pureza de Cristo. Deus o fez pecado por nós, diz a Escritura. Então, nesse momento, há uma separação entre o Pai e o Filho, mesmo que por um momento. Porque Deus, em sua santidade, ele não pode contemplar o mal. Deus não pode tolerar o pecado. Em sua santidade, Deus não poderia estar ali unido com Cristo. Então, nesse momento, há esse grande sofrimento, por causa do meu e do seu pecado. Nós separamos, por um instante, essa união eterna entre o Pai e o Filho. Você pode imaginar a tamanha dor que nós provocamos em Jesus? Na Trindade, na verdade. Por isso que o pecado ele é tão cruel, por isso que o pecado ele é tão satânico, por isso que o pecado é tão abominável diante de Deus, porque ele agride a santidade de Deus, levando ao ponto dele não tolerar o Filho quando ele carrega o nosso pecado. Mas graças a Deus que foi por um instante. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Está sentado à destra de Deus nas alturas. Então o amor de Deus por nós é tão grande que ele não poupou nem seu próprio Filho. Essa verdade deve quebrantar nosso coração, acender nosso amor por ele e pela sua obra e fazer com que nós nos entreguemos ainda mais com alegria, com comprometimento em servi-lo, em adorá-lo, em louvá-lo e em proclamar o nome dele e a salvação dele a todas as pessoas que tivemos oportunidade de falar. Então Cristo, ele pagou o preço do nosso pecado, do meu e do seu, para que nós tivéssemos vida, para que nós hoje pudéssemos estar celebrando a salvação nele. Então louvamos a Deus por tão grande amor. Louvamos a Deus porque o sofrimento dele nos trouxe a paz. As feridas que causaram nele nos curaram. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai querido, nós te louvamos porque o teu sacrifício de Cristo na cruz é prova do teu grande amor por nós. Cristo, o justo, morreu pelos injustos. Ele morreu para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Cristo, ele pagou a culpa que era nossa. E essa culpa foi cravada na cruz. E não existe mais acusação contra os escolhidos de Deus, porque Cristo limpou toda a nossa culpa. Ele limpou as nossas acusações que estavam registradas contra nós. Satanás não tem mais o que nos acusar. E nós louvamos a Jesus por isso. Louvamos o teu grande amor por isso. João 3,16, nós encontramos aquele texto maravilhoso que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Obrigado, Senhor, porque nós cremos no Evangelho de Jesus e podemos viver essa vida nova, essa vida transformada, essa vida satisfeita, essa vida de paz em Cristo Jesus. Obrigado por tão grande amor. Em nome dele que nós oramos. Amém. Que Deus abençoe sua vida, você que está nos acompanhando nessa noite. Que possamos celebrar a Páscoa com muita alegria, com muita gratidão em nosso coração. O sangue de Cristo nos purificou de todo o pecado. Não sei se tem alguma pergunta nessa noite, vamos ver aqui, as pessoas que estão nos acompanhando. Se você tem alguma pergunta ou comentário, coloque aí, tá bom? Eu vou ler aqui também. Muito bem, Luciene, graça e paz.
Samira, boa noite. Bem. Ágata, boa noite. Aline, Rita, boa noite a todos vocês. Bárbara. Tem uma pergunta aqui, eu creio a da Sani, ou melhor, a Gigi. Gigi pergunta, por que a morte de Jesus foi tão cruel? Se Deus é todo poderoso, Ele não podia salvar só com uma palavra? Lembra que quando Adão e Eva pecaram, o que é que Deus fez para que eles fossem perdoados? Deus os perdoou, os cobriu a nudez deles com pele de animais. Isso significa que Deus ele fez o primeiro sacrifício. O primeiro sacrifício foi feito pelo próprio Deus para cobrir o pecado de Adão e Eva. A palavra de Deus nos ensina que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Jesus não precisava, para Jesus ser o nosso Salvador e satisfazer a justiça divina, Ele não precisava sofrer da forma como Ele sofreu. Porque não é o sofrimento em si que nos purifica do pecado, mas é o sangue. Então, Ele foi torturado, injustamente. Ele foi torturado por uma inclinação satânica. Então, o que purifica, o que salva, o que apazigua a nossa culpa diante de Deus é o sangue, e não a quantidade de sofrimento. Então, a quantidade de sofrimento, ela foi causada pela maldade do homem, pela ira satânica do homem, e não pela vontade de Deus. Okay? Imagem e som perfeito, muito bem. Mancida, tudo bem, Mancida? Saudade de todos vocês. A Gigi, ficou satisfeita com a resposta? Muito bem. A questão é essa. Sem derramamento de sangue, Deus determinou que fosse assim. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Por isso que no Antigo Testamento, as pessoas que pecavam tinham que levar o quê? Um cordeiro para ser sacrificado. Se a pessoa era pobre, tem que levar um casal de rolinha, de passarinho. Mas ainda assim o sangue tinha que ser aspergido, não é? Para que houvesse então ali uma remissão diante de Deus, mesmo que tudo aquilo simbolizando o que viria, o que se cumpriria realmente em Cristo. Porque Cristo é o cumprimento da lei. Por isso Cristo morreu uma vez por todas pelo pecado. Hoje não é mais necessário nós fazermos nenhum tipo de sacrifício, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro perfeito, e Ele morreu uma vez por todas pelo pecado. Amém. Gigi, sempre interessada e com perguntas interessantes. É isso aí, Samira. Gigi tem essas perguntas interessantes mesmo. Amém. Então, fiquem com Deus. Deus guie sua vida, a minha vida. Vamos celebrar esse final de semana de Páscoa, realmente celebrando o verdadeiro sentido que Jesus veio ao mundo para nos salvar dos nossos pecados. Eu vou orar mais uma vez, sinal da oração. Eu encerro, tá bom? Obrigado por estar nos acompanhando. Pai querido, obrigado mais uma vez por esse tempo tão precioso de devocional, de estudo da Tua Palavra. E esse pequeno devocional nos ajude a crescer mais e a aquecer nosso coração, para que possamos amar ainda mais o Senhor, amar ainda mais a Cristo, nos entregar ainda mais ao enchimento do Espírito, servir melhor uns aos outros, alcançar pessoas para Jesus e nos alimentar profundamente da Tua Palavra. É por ela que nós vivemos. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.